Troca Livros e Grupo Editorial Universo dos Livros apresentam Como Fazer Alguém Se Apaixonar por Você em Até 90 Minutos, de Nicholas Bootman, narrado por Lucas Miyaguzuko. Introdução. Quem disse que não é possível apressar o amor? Será que é mesmo possível acender as chamas do amor em 90 minutos ou menos? Parece algo maluco e superficial. Ou será que não? Quando publiquei meu primeiro livro, Como Fazer as Pessoas Gostarem de Você em 90 Segundos ou Menos, as pessoas também pensaram que era uma teoria maluca e superficial, até perceberem que nós realmente decidimos se gostamos ou não de alguém nos primeiros 2 segundos em que vemos alguém. Após passar os 90 segundos, você já está no caminho para transformar uma primeira impressão em uma relação duradoura, seja de amizade, negócios ou romance. Conscientemente ou não, as pessoas que possuem habilidades sociais, aquelas que conseguem entrar em uma sala cheia de estranhos e começar uma conversa convincente com qualquer um, enviam sinais com seu corpo e falam de uma forma que fazem as outras pessoas imediatamente gostarem, confiarem e se sentirem confortáveis com elas. Quando você descobrir o que elas fazem e como realizam isso, também poderá criar esse tipo de primeira impressão. Em amizades e nos negócios, esses preciosos 90 segundos podem ser um ótimo começo. Nas circunstâncias adequadas, se 2 pessoas estiverem enviando os sinais certos e conversando de uma determinada forma no tempo certo, isso também pode ser um prelúdio para o amor, o que levará à atração, à conexão, à intimidade e ao compromisso. Para uma pequena porcentagem de casais, esses eventos acontecem quase instantaneamente, fazendo-os se apaixonar à primeira vista. A maioria dos casais intuitivamente sente o processo, mas tem de percorrer esse caminho por meio de tentativas e erros antes de finalmente conseguirem êxito, o que pode levar semanas, meses e às vezes até anos. Porém, o processo não precisa ser tão longo, e você não precisa deixar tudo nas mãos do acaso. Para escrever este livro, analisei quase 2.000 relacionamentos amorosos, desde casais que se apaixonaram à primeira vista, até casais que foram amigos durante anos antes de se envolverem romanticamente. Conversei com casais que estão juntos há 50 anos e com adolescentes que estão perdidamente apaixonados há alguns meses. Entrevistei parceiros atuais e ex-parceiros dos mesmos homens e das mesmas mulheres para descobrir o que deu errado na primeira vez, o que eles aprenderam com suas experiências e como conseguiram se acertar com seu novo companheiro. Conversei com pessoas que haviam perdido parceiros para doenças ou acidentes e acreditavam que nunca encontrariam o amor novamente, até que as circunstâncias da vida trouxeram um novo amor para a sua vida. Fiz seminários e workshops para testar as ideias que estão contidas neste livro e, como consequência, fui convidado para casamentos. Conheci e trabalhei com pessoas desesperadamente inseguras e fisicamente desprivilegiadas que, como um milagre, encontraram um romance duradouro que foi além dos seus sonhos mais extravagantes, mesmo depois de terem perdido toda a esperança. Este último grupo reforçou algo que eu sempre soube. Existe alguém para cada um de nós e normalmente encontramos essa pessoa quando menos esperamos. 90 minutos é o tempo que você necessitará para olhar profundamente dentro de outra pessoa a fim de descobrir o que a motiva e para permitir que ela olhe profundamente dentro de você o suficiente para descobrir a mesma coisa. Por meio de toda essa investigação, uma coisa ficou clara. Não é uma questão de tempo, é uma questão de progressão emocional, de deixar que cada etapa se desenrole precisamente na ordem correta. Quando se entende a arquitetura do ato de se apaixonar, as etapas envolvidas e como construí-las e coreografá-las da forma adequada, é absolutamente possível que 2 pessoas se apaixonem em 90 minutos ou menos. O pesquisador Arthur Aron, PhD, descobriu isso em uma série de experimentos que conduziu na Universidade da Califórnia. Um homem e uma mulher que nunca haviam se encontrado antes foram colocados juntos em uma sala por 90 minutos. Cada um foi informado de que a outra pessoa gostaria dele e ambos foram instruídos a trocar informações íntimas, como, por exemplo, seus momentos mais embaraçosos
e como eles se sentiriam se perdessem um parente. De vez em quando, um pesquisador entrava na sala e pedia que cada um expressasse o que gostou no outro. Eles também deveriam olhar nos olhos um do outro por aproximadamente 2 minutos sem conversar. No final do experimento, eles saíram da sala por portas separadas. Muitos dos casais confessaram que se sentiram profundamente atraídos pela outra pessoa e próximos a ela. De fato, as primeiras duplas que passaram pelo experimento se casaram logo depois e convidaram o Dr. Aaron e seus colegas para o casamento. Conclusão: com a pessoa certa, linguagem corporal específica e autoexposição mútua, é possível produzir fortes sentimentos de amor e intimidade. O Dr. Aaron afirmou que a expectativa dos participantes de que a outra pessoa gostaria deles teve um grande efeito. Se você perguntar às pessoas sobre sua experiência em apaixonar-se, 90% dirá que o principal fator foi descobrir que a outra pessoa gostava delas, afirmou o Dr. Aaron. 90 minutos é o tempo que você necessitará para olhar profundamente dentro de outra pessoa a fim de descobrir o que a motiva e para permitir que ela olhe profundamente dentro de você o suficiente para descobrir a mesma coisa. Se vocês dois se gostarem e admirarem o que vem, poderão direcionar seu entusiasmo mútuo para impulsionar a progressão emocional rapidamente, em direção à unidade. E tem mais. Se você realmente encontrou a pessoa certa, não há motivo para que essa relação não dure para sempre. Minha pesquisa revelou 3 outras simples verdades. 1. Apaixonar-se e continuar apaixonado são coisas completamente diferentes. Apaixonar-se é um viciante químico compulsivo, intoxicante e estonteante. Seu corpo fica cheio de neurotransmissores que geram uma sensação de bem-estar, como dopamina e serotonina, e você se sente extremamente feliz. No entanto, permanecer apaixonado é algo totalmente diferente. Depois que os neurotransmissores de felicidade acabarem, como inevitavelmente ocorrerá, vocês precisarão mais do que memórias químicas para continuar juntos. 2. Não nos apaixonamos por outras pessoas. Nós nos apaixonamos pelos sentimentos que experimentamos quando estamos com elas. O despertar espiritual e emocional, a diminuição de inibições, a alegria de sentir-se seguro e protegido e cheio de esperança, a sensação de completude, a emoção. Transformamos essas emoções em palavras e as carregamos conosco como histórias. Quando as histórias são contadas, o romance cresce. Discutiremos formas de direcionar e acelerar estas histórias mais adiante no livro. 3. Por mais confortável e tentador que pareça sentir-se atraído por alguém que é exatamente como você, afinal de contas, os semelhantes se atraem, ou por mais emocionante e romântico que possa parecer ser puxado em direção ao seu exato oposto, os opostos também se atraem, isso simplesmente não funciona em longo prazo. Independente do que você tenha lido ou escutado em outro lugar, a verdade é que relacionamentos emocionantes, amorosos e duradouros são uma engenhosa mistura dos dois. A proporção certa de afins se atraem para que vocês possam se gostar, respeitarem-se e aguentarem-se, e a proporção certa de opostos se atraem para que possam curtir estar juntos e manter o fogo aceso. A pessoa que tem a combinação certa destas duas coisas é o que chamamos de oposto compatível. Compatível em valores e fatores motivadores, oposto em comportamento e personalidade. Estenda as mãos e observe-as. Você não tem 2 mãos esquerdas ou 2 mãos direitas. Você tem um par perfeito de opostos compatíveis. Individualmente, elas podem fazer muitas coisas, porém, juntas, podem fazer maravilhas. Sempre me perguntam, como você sabe quando encontrou a pessoa certa? E a maioria das pessoas entrevistadas para este livro disse a mesma coisa. Normalmente, quando você se apaixona por alguém, há sentimentos estonteantes de emoção e desejo, mas também atenção. No entanto, quando você encontra seu oposto compatível, essa tensão é substituída por uma enorme e inquestionável sensação de calma e alívio. A principal causa de divórcios no mundo é o fato de que muitas pessoas se casam com a pessoa errada. Este livro trata do encontro, atração e conexão com a pessoa certa, seu oposto compatível,
e do estabelecimento de uma intimidade emocional mútua em 90 minutos ou menos. A parte 1 ajudará você a se compreender melhor e a descobrir quem pode ser seu oposto compatível. A parte 2 mostrará como você pode aperfeiçoar suas habilidades pessoais para causar uma ótima primeira impressão e estar pronta para se conectar. A parte 3 mostrará como ir da conexão à intimidade e ao amor, sem demora. Neste momento, você deve estar se perguntando quem sou eu para dizer como fazer alguém se apaixonar por você. É uma boa pergunta. Eu venho estudando o comportamento humano há 30 anos e nos últimos 10 anos tenho trabalhado como praticante mestre de Programação Neurolinguística, PNL, uma disciplina que analisa como, sem pensar, nós usamos palavras para fortalecer ou desmoralizar a nós mesmos e as outras pessoas. Ganhei minha credencial de PNL ao estudar com os 2 fundadores do método, os doutores Richard Bandler e John Grinder, em Nova York, Londres e Toronto. Antes disso, trabalhei durante 25 anos como fotógrafo de moda e de publicidade em estúdios em 3 continentes e fundei uma empresa de consultoria de negócios chamada Corporate Images. O que aprendi tanto como fotógrafo quanto como estudante de PNL me levou a escrever alguns livros sobre como transformar primeiras impressões em relacionamentos duradouros, um para o cenário social e outro para o mundo dos negócios. Mas quando se trata deste livro, minha melhor credencial é o fato de que tive a sorte de encontrar meu oposto compatível há mais de 35 anos, depois que nós 2 havíamos saído de casamentos infelizes. Ela me conquistou quando disse oi. Quando adolescente, eu era o cara que quase nunca conseguia conquistar as garotas. Claro, eu ia às festas e aos bailes e frequentava lanchonetes descoladas, mas mesmo assim sempre voltava para casa sozinho. Felizmente, eu era ambicioso e otimista. Após alguns anos de solidão, juntei-me a uma banda de rock, aprendi a cavalgar e consegui um trabalho de meio período entregando bolos de casamentos em hotéis. Conforme fui conhecendo mais e mais pessoas, logo descobri que não importa tanto o que você pensa, mas sim a forma como você pensa. Não importa o que você diz, mas sim a forma como diz. E não importa o que você faz, mas sim a forma como faz. Depois de pouco tempo, eu já não voltava para casa com a banda do Clube dos Corações Solitários. Atraía garotas e me conectava com elas. E aos 20 e poucos anos, conheci uma linda garota e me casei com ela. Mas aprendi da forma mais dolorosa que atrair e conectar-se é apenas o primeiro passo. Atrair e conectar-se com a pessoa certa para você é outra história. O casamento acabou e eu me mudei para Portugal. Abri um estúdio de fotos de moda no andar superior de um lindo prédio no centro de Lisboa. Ao percorrer alguns lugares com meu portfólio, um nome parecia surgir sempre nas conversas com pessoas das agências de propaganda. Você trabalha com a agência de modelos de Wendy? Wendy foi modelo de Yves Saint Laurent em Paris. Ela sabe do que está falando. Sabia que Wendy dançou com o Balé Nacional? Wendy voa em seu próprio avião. Não, eu não trabalho com Wendy e não, ainda não a conheci, respondia. Já estava cheio de ouvir sobre ela em todos os lugares onde ia. Em pouco tempo, a Miss Perfeição estava no topo da lista de pessoas que eu não queria conhecer. Um dia, uma oportunidade surgiu e se mostrou irresistível ao meu imaturo senso de travessura. Uma das minhas novas clientes, a editora da principal revista feminina do país, ligou-me e me perguntou se eu poderia tirar fotos para a capa de uma próxima edição. No fim das contas, não foi uma missão tão glamourosa quanto eu esperava. Era para a edição de tricô anual e ela queria que eu fotografasse 3 gatinhos sentados em uma cesta cheia de lã. Onde vou encontrar 3 gatinhos? Perguntei-me no momento em que desliguei o telefone. Ah, eu sei, disse meu crápula interior. Por que eu não ligo para Wendy, Mulher Maravilha, e deixo que ela cuide disso? Consegui encontrar os dados de sua agência e liguei para ela. A recepcionista pediu que eu esperasse e, em alguns momentos depois, escutei uma voz do outro lado da linha. Oi, aqui é Wendy. Oi, meu nome é Nicholas Butman e eu sou fotógrafo. Sim, eu sei, ela respondeu suavemente. Disse-lhe que precisava de 3 modelos gatinhos.
Esperava alguma mudança em seu tom de voz educado, mas ela continuou cortês e calma. Abusei um pouco mais da sorte para ver como ela reagiria. Também vou precisar de uma pequena cesta, algumas bolas de lã colorida, 2 pedaços de papelão de 50 centímetros por 1 metro, 2 dobradiças e um pouco de papel laminado. A maioria das agências de modelos diria a um fotógrafo para parar de encher se ele pedisse uma lista de acessórios, mas a Mulher Maravilha continuou calmamente dizendo sim após cada um dos meus pedidos. Finalizamos a conversa definindo uma data e um horário. Eu também estava me arrastando para um tipo de zona sem gravidade. Não conseguia parar de olhar para ela. O prédio histórico onde ficava meu apartamento tinha um antigo elevador com grades de madeira e metal. Precisamente às 17 horas do dia combinado, escutei o motor do elevador e imaginei que um dos assistentes de Wendy havia chegado. O elevador parou e alguns segundos depois, ouvi minha recepcionista, Cecília, abrir a porta. Pontualmente. Wendy treina bem seu pessoal, pensei. Entre os muitos charmes de Portugal, a pontualidade é bem ausente. Cecília entrou no meu estúdio seguida pela mulher mais bonita que eu já havia visto na minha vida. Caramba! Ela enviou uma de suas modelos, eu pensei. Uma orquestra começou a tocar na minha cabeça enquanto essa mulher calma, linda e impressionante me olhava com aqueles olhos azuis brilhantes, sorria, estendia a mão e dizia: Oi, eu sou a Wendy. É difícil explicar como eu me senti, mas vou tentar. Parece que perdi meu senso de realidade. Não podia processar bem o que estava acontecendo. Era como se estivesse em estado de choque. Enquanto a orquestra aumentava o volume na minha cabeça, ela começou a falar. Eu trouxe os gatinhos. Você não pediu, mas no caminho até aqui, pedi que um veterinário desse uma examinada neles e aplicasse um leve sedativo. Teremos que esperar 30 minutos para que faça efeito. Trouxe o papelão e as dobradiças. Imagino que vamos fazer um refletor. Você não pediu parafusos, mas eu trouxe alguns. Imagino que você vai querer colar o papel laminado na madeira. Você não pediu cola, mas eu trouxe também. Minha nossa! Ela estava certa. Eu tinha planejado fazer um refletor para jogar uma luz de fundo sobre os gatinhos. Assim, a luz direta não os assustaria. Fiquei impressionado e desconcertado. Eu também estava me arrastando para um tipo de zona sem gravidade. Não conseguia parar de olhar para ela. Sim, ela era extraordinariamente bonita, mas era sua presença em geral que estava me afetando. Ela era tão charmosa. Enquanto esperávamos os gatinhos se acalmarem, montei o refletor. Enquanto preparava o cenário, Wendy foi até uma janela que ficava de frente para a Baixa, a área de Lisboa onde durante séculos poetas, pintores e escritores se reuniam em cafeterias. Eu amo a Baixa, disse para ela. É tão cheia de energia e romance. Eu também, ela respondeu. Eu estava derretendo. Será que você poderia me dar uma mãozinha? Perguntei. Até 2, se você quiser. Ela sorriu de novo e meu coração derreteu. Lá estávamos nós, ajoelhados no chão, de frente um para o outro, em cima do pedaço de papelão. Começamos a amassar o papel laminado, Wendy em uma ponta, eu na outra, trabalhando juntos em direção ao centro. Quando chegamos lá, nossas mãos se tocaram por um instante. Eu fiquei sem ar. O que aconteceu depois foi surreal e ainda consigo lembrar os mínimos detalhes. Uma torrente de energia maior e mais ampla do que qualquer coisa que eu já havia sentido antes passou pelos meus pés e subiu até minha cabeça em direção a ela. Olhei diretamente dentro dos seus olhos e escutei uma voz. Sei que era minha própria voz, mas não a ouvi vindo de dentro, como normalmente acontece. A voz vinha de fora, que dizia: Esta é a coisa mais ridícula que eu já disse, mas eu te amo. A orquestra dentro da minha cabeça estava tocando alucinadamente, mas de repente parou. Wendy estava olhando para mim. Meu Deus, ela disse. O que você vai fazer agora? Sabia que ela sentiu o mesmo. Eu havia encontrado meu oposto compatível e Wendy havia encontrado dela. O que fizemos, depois que eu cumpri a missão e Cecília levou os gatinhos para casa durante a noite, foi passar horas e horas e horas conversando. Tínhamos tanto a dizer. Compartilhamos nossas esperanças e sonhos,
nossas opiniões e experiências. Ríamos das mesmas coisas e éramos apaixonados pelas mesmas coisas. Era como uma amizade profunda transformada em música. Wendy e eu tínhamos muito em comum. Ela era britânica, eu também. Nós dois éramos expatriados em Portugal. Ela tinha um brilho travesso no olhar, assim como eu, e estava vestida de um jeito elegante, porém reservado, que era meu próprio estilo. O mais importante é que estávamos em trabalhos semelhantes e compartilhávamos o mesmo espírito aventureiro. Mas também havia aspectos dela que eu sentia que não eram como os meus. Ela era paciente e detalhista, forte, resistente e discreta. Ela era reservada e eu era extrovertido. A forma como ela olhava e ouvia e prestava atenção me fazia sentir como se eu fosse a única pessoa no mundo que importava. Quando acordei naquela manhã, não tinha ideia de que algumas horas depois meu mundo mudaria para sempre. Wendy me fez entender coisas de uma forma que eu nunca havia pensado antes, e contei-lhe sobre lugares e pessoas que eu havia descoberto, mas sobre os quais ela não sabia nada. Senti-me orgulhoso e importante e invencível enquanto ríamos e compartilhávamos nossas vivências. Ela se sentiu segura ao conversar comigo, pois eu apreciava, respeitava e valorizava suas ideias. Eu nunca havia conversado com ninguém daquela forma. Era quase como se estivéssemos procurando um ao outro por todo o universo, durante uma eternidade, até finalmente nos encontrarmos. Foi um êxtase. Passamos as próximas semanas nos encontrando sempre que podíamos, conversando e rindo, compartilhando e sonhando e simplesmente ficando perto um do outro. E estamos juntos desde então. Criamos 5 filhos e ainda somos apaixonados um pelo outro. A forma como nos conhecemos permaneceu fresca na nossa mente e o romance que vivemos teve um forte efeito. Sim, tivemos dias difíceis e duros, mas a ideia de colocar um fim no relacionamento, de dizer adeus à pessoa que nos faz sentir completos, nunca foi uma opção. Seria como partir nosso coração no meio. Acho que é bastante óbvio para a maioria das pessoas que Wendy e eu temos um casamento forte e feliz. As pessoas sempre nos perguntam qual é o nosso segredo. No começo, eu me esquivava dessa pergunta, pensando que a resposta seria óbvia: respeito mútuo, interesses comuns, atração e etc. Mas conforme os anos passaram e a pergunta continuou surgindo muitas e muitas vezes, comecei a perceber que poderia haver mais do que se via na superfície. Assim, utilizando meu treinamento em PNL, decidi tentar identificar as ameaças comuns em todos os relacionamentos bem-sucedidos, desde a paquera até o compromisso, e organizei-as de uma forma simples, prática e concreta. Também queria mostrar às pessoas como aproveitar seu tempo da melhor forma possível e evitar cair em depressão, além de ajudá-las a aprender com os erros dos outros. Com frequência, ouvimos as pessoas dizerem: se eu soubesse naquela época o que sei hoje, não teria me metido nesta confusão. Especificamente, eu decidi encontrar casais que se apaixonaram perdidamente e permaneceram energizados e empolgados um com o outro por muito tempo. Determinar o que todos esses casais tinham em comum e quais recursos eles utilizaram, e dividir as lições que eles poderiam nos ensinar sobre o encontro, a conexão e a união com nosso oposto compatível em uma série de passos fáceis que qualquer pessoa poderia seguir. A busca por um padrão. Entrevistei casais felizes e duradouros e outros cujos relacionamentos estavam em vários estágios de desordem. Revisei pesquisas, li livros e artigos sobre o assunto e finalmente percebi que quase ninguém estava tratando de algo fundamental. Os casais mais bem-sucedidos incorporam um equilíbrio muito delicado de 2 máximas: afins atraem afins e opostos se atraem. Existem centenas de livros sobre como namorar, paquerar, dar uma de difícil, fazer que ele a peça em casamento, fazer que você aceite e coisas do gênero. Mas fiquei impressionado com o fato de que todos eles pareciam ignorar o óbvio. Nos relacionamentos mais vibrantes e recompensadores, as pessoas envolvidas são opostos compatíveis. Isto é o que cada pessoa que espera encontrar o amor deveria procurar. Uma pessoa que a faça se sentir completa,
uma pessoa com a qual você realmente se conecte. Existe mais de um oposto compatível para você. Existem muitos deles e eles estão por todos os lados. No entanto, a maioria das pessoas que você conhece não é o seu oposto compatível. Você conhecerá muitas pessoas charmosas ou interessantes, mas elas podem não ser as pessoas certas para você. Portanto, se conhecer alguém de quem gosta muito, mas o relacionamento não estiver funcionando como esperava, e se você não sentir claramente que vale a pena, termine o relacionamento. Não é culpa sua e não é nada pessoal. Vocês simplesmente não são opostos compatíveis. Desde que meus primeiros 2 livros foram publicados, eu já apareci em vários programas de televisão e rádio e fui entrevistado por dúzias de revistas. Consequentemente, recebo muitos e-mails com pedidos de ajuda em relacionamentos. Este livro é a resposta para todas aquelas pessoas que me perguntaram como eu faço para encontrar um relacionamento amoroso duradouro. Parece que elas gostariam que alguém pegasse sua mão e as guiasse no meio da confusão até o seu objetivo. Este livro é para todos aqueles que já se sentiram assim. Ele apresenta técnicas comprovadas para conectar-se e causar uma ótima primeira impressão. Essas técnicas a afastarão de incertezas nervosas e a levarão a um relacionamento amoroso e duradouro. Ao mesmo tempo, esse processo exigirá que você seja autêntica e faça o que parecer mais natural. Este livro foi escrito de todo o coração e, como meus outros livros, foi testado e comprovado. Portanto, não se sente e relaxe. Decida-se a agir segundo o que você está prestes a ler. Parte 1. Preparação. O primeiro passo para se apaixonar é conhecer-se e encontrar a pessoa que completará você. Capítulo 1. O que é o amor? Os povos inuites do Ártico possuem dúzias de palavras para a neve, porque a neve em todas as suas formas, leve, pesada, quebradiça, acumulada e assim por diante, é central para sua vida e sobrevivência diária. Na nossa cultura, a julgar pelas músicas, livros e filmes, o amor é essencial para a nossa vida e mesmo assim temos apenas uma palavra para um fenômeno que é infinitamente complexo e variado. O amor toma muitas formas. Existe o amor que sentimos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos e pelos nossos amigos. Mas mesmo deixando de lado esse tipo de amor familiar e platônico e focando o amor romântico, objeto deste livro, ainda há muitas variações. Todos têm uma opinião sobre o amor, mas será que essa emoção universal e caprichosa pode ser definida? As pessoas vêm tentando entender e explicar o amor há milênios. Na minha opinião, uma das melhores observações sobre o amor vem dos antigos gregos. Há quase 2.500 anos, o filósofo Platão falou sobre o amor em termos de completude. Em seu diálogo O Banquete, ou O Simpósio, ele sugeriu que todos nós buscamos nossa cara metade na esperança de nos tornarmos um todo. Ele chamou esse desejo humano por completude de busca pelo amor. No mesmo diálogo, o mestre de Platão, Sócrates, disse: "Em nosso amante nós buscamos e desejamos aquilo que não temos." Todas as religiões têm uma opinião sobre o amor, visto que ele é essencial para nossas crenças espirituais. Se você participar de um casamento cristão, provavelmente ouvirá o que São Paulo disse aos Coríntios: "O amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece." O judaísmo afirma que marido e mulher se completam. De acordo com o Rabbi Harold Kushner, o Talmud ensina que um homem não é completo sem uma esposa e uma mulher não é completa sem um marido. O Corão também sustenta a ideia de que o amor cria completude ao dizer que Deus fez o homem e a mulher para se complementarem, assim como a noite completa o dia e o dia completa a noite. Amor e compaixão são necessidades, não luxos. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver. Dalai Lama. O budismo compara o amor e o casamento à união do vazio com o êxtase. Dalai Lama, líder espiritual do budismo tibetano, diz que amor e compaixão são necessidades, não luxos. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver.
Cientistas sociais abordam de forma mais analítica o entendimento do amor. Por exemplo, Richard Rapson e Elaine Hatfield, pesquisadores da Universidade do Havaí, dividem o amor em dois tipos principais, que eles chamam de amor apaixonado e amor companheiro. Eles definem o amor apaixonado como um estado de desejo intenso e contínuo de união com outra pessoa, que envolve sentimentos sexuais e reações emocionais poderosas. O amor companheiro não é tão efusivo. É cultivar sentimentos delicados e crédulos por alguém. A pessoa se sente profundamente conectada e quer se comprometer com o outro. Robert Sternberg, professor de psicologia e educação da Universidade de Yale, defende uma teoria triangular do amor, constituída por paixão, intimidade e compromisso. A paixão é a parte física, faz a pessoa se sentir estimulada e audaz, mas às vezes leva a decisões ruins. A intimidade é a alegria que você sente ao estar próxima e conectada com alguém, e o compromisso é o acordo mútuo de fazer o relacionamento funcionar. De acordo com Sternberg, diferentes combinações desses três componentes geram diferentes tipos de amor, e quando você consegue fazer todos os três pontos do triângulo funcionarem juntos, consegue um amor eterno. Um ponto de vista mais pessoal. Romancistas, poetas e escritores projetam um tipo diferente de luz nesta emoção imprecisa. David Herbert Lawrence escreveu: "Permita-se apaixonar-se. Se você ainda não o fez, está desperdiçando sua vida." O escritor e romântico francês Marcel Proust, considerado um dos maiores escritores no campo do amor, disse: "O amor é subjetivo. Nós não amamos pessoas reais, mas sim aquelas que criamos na nossa mente." E Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Pequeno Príncipe, disse: "A vida nos ensinou que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas sim em olhar juntos na mesma direção." Ninguém falou mais sobre o amor do que o grande poeta William Shakespeare. Em Sonho de uma Noite de Verão, ele escreveu: "O curso do amor verdadeiro nunca fluiu suavemente." E em Os Dois Cavalheiros de Verona, disse: "A esperança é o bastão dos namorados." Enquanto que em Como Gostais, ele se refere ao amor como loucura. Não é necessário ser um artista ou um pensador para ter uma percepção do amor. Quando pergunto o que é o amor em meus workshops, todos têm uma resposta diferente. Carol, de 21 anos, disse: "São borboletas no estômago e sorrisos o tempo inteiro." Ryan, de 32 anos, disse: "É paixão, força, medo, empolgação e confusão." Christie, de 40 e poucos anos, disse suavemente: "Amar é saber o que a outra pessoa quer sem ter de perguntar." Sua amiga Maggie disse: "É como um rio que corre entre dois corações." Algumas das minhas definições favoritas do amor vêm das crianças. Quando lhe perguntaram o que significa o amor, Rebecca, de 8 anos, disse: "Quando minha avó teve artrite, ela não conseguia mais se curvar para pintar as unhas dos pés. Por isso, meu avô faz isso para ela o tempo todo, mesmo depois de ter tido artrite nas mãos. Isso é amor." Billy, de 4 anos, foi mais poético: "Quando alguém te ama, a forma como a pessoa diz seu nome é diferente. Você sabe que seu nome está seguro em sua boca." O apaixonado pequeno Chris, de 8 anos, não poupou palavras floridas: "Amor é quando minha mãe vê meu pai fedorento e suado e ainda diz que ele é mais bonito que o Robert Redford." As etapas do amor. O amor é tão difícil de definir porque não é uma coisa que você tem ou consegue, como um grande cobertor de plumas. Tampouco é uma profunda e quente piscina na qual você entra. O amor é um processo. É algo que você faz ou que acontece com você. São as emoções e as turbulências físicas que vêm junto com ele. O processo real de se apaixonar acontece com uma progressão natural e passa por 4 etapas: atração, conexão, intimidade e compromisso. A primeira etapa trata principalmente da atração física e é acionada por sinais não verbais que fornecemos por meio de uma combinação de atitude, constituição física e vestuário, nossa aparência geral. As próximas etapas tratam principalmente da atração mental ou emocional, desenvolvimento de intimidade e compartilhamento de confidências.
E quem diria que, com mais frequência do que imaginamos, tudo começa com um olhar e um sorriso? O primeiro passo na formação de qualquer novo relacionamento é a atração. Sem a atração, nada acontece. Os seres humanos passam a vida toda se avaliando, principalmente quando conhecem estranhos. É a nossa natureza. A avaliação instantânea que fazemos quando encontramos alguém pela primeira vez é chamada de resposta de luta ou fuga. Mas isso é um pouco equivocado. Na verdade, é resposta de luta, fuga ou atração. Cada novo encontro representa uma ameaça ou uma oportunidade. Fazemos julgamentos instantâneos. Esta pessoa é um amigo ou um inimigo? Uma oportunidade ou uma ameaça? Atrativa ou repulsiva? Todos temos nossas ideias e preferências, muitas das quais foram influenciadas pela sociedade, mídia, pais e amigos. Algumas pessoas nos fazem sentir ameaçados, outras nos fazem sentir confusos e outras imediatamente nos atraem. No geral, nos sentimos atraídos pelas pessoas que acreditamos possuir as mesmas preferências e ideais. Se duas pessoas se conhecem e se sentem atraídas, ótimo! O caminho está traçado para o segundo passo em direção ao amor, a conexão. Enviar os sinais errados ou usar as palavras erradas pode fazer tudo desmoronar tão rápido quanto começou, mesmo se houver potencial. Enviar os sinais certos e dizer as coisas certas torna a conexão fácil e confortável. Depois é preciso passar ao próximo passo, criar algum tipo de intimidade. É nessa etapa que você deve fazer a pessoa falar e continuar falando. Existem dois tipos de intimidade, a emocional e a sexual. Este livro trata principalmente da intimidade emocional. Ensinaremos apenas algumas técnicas de paquera com carga sexual, mas deixaremos sua vida sexual em suas mãos. A intimidade emocional é alcançada tanto por meio de sinais verbais, tais como contato visual prolongado e toque incidental, quanto por um estilo de conversa chamado autoexposição, no qual você compartilha seu verdadeiro eu com a outra pessoa. Quanto mais vocês dois revelam, mais identificam aspectos pequenos, porém cruciais, de vocês mesmos no outro, podendo provocar sentimentos de unidade e identidade. A partir daqui, a transição para o compromisso com seu oposto compatível será tão natural como a própria autopreservação. Na verdade, é quase a mesma coisa. Nesse momento, você sabe que não está mais sozinha, sente-se completa, comprometida e viva. Amor por acaso. Não seria ótimo se pudéssemos nos apaixonar pela pessoa certa à primeira vista? Às vezes isso acontece. Ela olha, ela sorri, ele sorri. De repente, paixões são provocadas, inibições são descartadas e BUM! Amor à primeira vista. Isso acontece quando duas pessoas imediatamente reconhecem algo na outra que elas absolutamente sabem o que querem. A atração é tão profunda que as compele a agir. Na verdade, normalmente é tão forte que todo o cuidado e bom senso voam pela janela. Pesquisas mostram que não é apenas uma atração física ou sexual, mas sim um reconhecimento mútuo de que as duas pessoas se complementam perfeitamente em termos de personalidade e temperamento. O Dr. Earl Nauman, autor de Amor à Primeira Vista, entrevistou e analisou 1.500 indivíduos de todas as raças, religiões e trajetórias na América e concluiu que o amor à primeira vista não é uma experiência rara. Além disso, o Dr. Nauman afirmou que, se você acredita em amor à primeira vista, existe 60% de chance que isso ocorra com você. Estes foram os pontos que o levaram a chegar a essa conclusão. Quase 2/3 da população acredita em amor à primeira vista. Dos que creem, mais da metade já vivenciou essa experiência. 50% das pessoas que já vivenciaram essa experiência se casou com o objeto de seu afeto. 3/4 desses casais permaneceram casados. Tomemos como exemplo a história de Francis e Eileen, pais de 2 dos meus amigos mais próximos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Francis era piloto do avião Spitfire e em uma noite participou de uma apresentação teatral para as tropas. No momento em que Eileen entrou no palco, a sensação mais estranha tomou conta de mim, Francis me contou. Eu pensei, aquela é a minha mulher. Não tive a menor dúvida.
Não tinha ideia de quem ela era, mas sabia que aquela mulher ficaria comigo pelo resto da minha vida. Quando o show terminou, fui até os bastidores e apresentei-me. Nossos olhares se encontraram e senti uma enorme explosão de amor que me deixou sem ar. Lembro que pensei que aquele momento único fez toda a minha vida valer a pena. Francis e Eileen estão casados há 48 anos e têm 2 filhos e 5 netos. Curiosamente, muitos anos depois, seu filho Martin, que hoje é um bem-sucedido homem de negócios, estava sentado em um bar de Chicago quando 3 aeromoças entraram no local. O tempo parou, ele me contou. Eu virei para um colega e disse: "Aquela é minha mulher." Ele estava certo. Hoje, 24 anos depois, eles têm 3 lindos filhos adolescentes. Ninguém quer ficar sozinho. Por que ter alguém especial é tão importante para os seres humanos? Não é só pelo companheirismo, pela segurança ou pela conveniência, mas também porque temos uma necessidade de nos expressarmos emocional e intelectualmente. Todos nós precisamos de alguém em quem confiar para conversar, compartilhar experiências e expressar nossas ideias. Queremos alguém com quem possamos compartilhar os prazeres da vida e, o mais importante, alguém que nos dê uma resposta, que reaja ao que dizemos e nos diga como estamos indo. Precisamos de alguém que nos observe, que nos valide e nos faça sentir completos. Quando 2 pessoas se comunicam de forma aberta e regular, expressando seus sentimentos e emoções, elas oferecem segurança, esperança e conexão para um futuro. Encontramos tudo isso e mais quando nos expressamos no amor. Cientistas comprovaram que a resposta emocional compartilhada entre 2 pessoas apaixonadas equilibra, regula e influencia o ritmo vital do seu corpo e as mantém saudáveis. A frequência cardíaca, a pressão sanguínea, o equilíbrio hormonal e a absorção de açúcar no sangue melhoram quando 2 pessoas se unem emocionalmente no amor. Em outras palavras, aquela antiga expressão "eles têm uma verdadeira química" não é meramente uma metáfora. Pessoas apaixonadas simplesmente não se tornam mais cheias de vida. Elas têm uma tendência a permanecer vivas e ter uma vida mais rica, mais saudável e mais empolgante. Em busca do amor. Se o amor é essencial para a nossa saúde e bem-estar, por que às vezes é tão difícil encontrá-lo? Para começo de conversa, muito do que Hollywood vem nos mostrando sobre o parceiro perfeito é uma grande baboseira. A mídia em geral nos orienta muito mal quando se trata de encontrar uma pessoa que possa nos complementar. Se você lê revistas femininas ou assiste à televisão ou a filmes, é fácil acreditar que deve ter uma determinada aparência, um determinado cheiro, conversar sobre determinadas coisas e aspirar a determinados objetivos financeiros e profissionais limitados se quiser entrar na corrida por um companheiro. As pessoas que você vê na televisão e nas revistas, na verdade, são como você e eu. Sei disso, pois costumava fotografá-las. Elas são pessoas normais, com boas roupas, boa maquiagem e bom foco. Falam palavras escritas por outras pessoas, vestem roupas que outras pessoas escolheram para elas, passam metade da vida fazendo dietas e às vezes passam por dolorosas cirurgias. Seu glamour faz parte de uma ilusão que permitimos que seja imposta sobre nós. A ironia é que, quando você levanta as cortinas, descobre que todo o estilo, a tonificação e o bronzeamento não agregam muito à autoestima dessas pessoas. Por dentro, elas são como todos nós. Na tentativa de satisfazer os ideais da mídia, fomos ludibriados a usar máscaras e a gostar de pessoas que também usam máscaras. Será que é mesmo uma surpresa o fato de que, quando as máscaras caem e vemos o que há atrás delas, encontramos incompatibilidade, frustração e raiva? E é uma surpresa o fato de a taxa de divórcio atualmente ser de 50%? Não estou sugerindo que você se acomode. É exatamente o contrário. Aproveite o máximo que tem. Só quero que perceba que não há nada de errado com você se não se parecer com as pessoas da televisão e das revistas, porque nem elas se parecem com elas mesmas. Seja autêntica, maximize o que você tem e livre-se das máscaras. Você poderá descobrir que está escondendo o que realmente tem para oferecer. Também fomos condicionados a acreditar que nosso príncipe ou princesa entrará na nossa vida como num conto de fadas, mas, na maior parte do tempo,
Não é assim que funciona. Claro, o amor à primeira vista acontece, verbox amor por acaso, mas não é prudente contar com isso. Se você perder seu emprego e simplesmente ficar esperando alguém bater na sua porta oferecendo um cargo maravilhoso, talvez espere uma eternidade. Você precisa se expor, conversar com pessoas, explorar oportunidades, fazer conexões. É aí que entra o amor por encomenda. O amor por encomenda é uma série de passos que a ajuda a se conectar com seu oposto compatível. Não é frio ou calculista e não se contenta com qualquer coisa. É a compreensão do processo de se apaixonar pela pessoa certa e de dar passos deliberados para fazer que isso aconteça. O amor por encomenda se aproveita das experiências das pessoas que acertaram e estão em um relacionamento feliz e duradouro. Mas, como os erros normalmente são os melhores professores, ele também se aproveita das pessoas que constantemente se equivocaram. O amor por encomenda usa uma rica linguagem corporal e técnicas linguísticas para ajudar você a fazer o melhor uso do seu corpo, da sua personalidade e das suas habilidades de comunicação. Você começará avaliando sua conversa consigo mesma, seu diálogo interno, seus valores e motivações, além de analisar o tipo de pessoa que você pensa que é. Depois, analisará sua personalidade e características comportamentais. Você é extrovertida ou introvertida? Racional ou emocional? Visual, física, sinestésica ou auditiva? Depois que tiver um bom entendimento sobre si, você poderá descobrir que tipo de pessoa tem mais probabilidade de amar e ser amada. Quando souber o que está procurando, poderá ajustar sua autoapresentação para causar uma ótima primeira impressão. Você pode aperfeiçoar suas habilidades de compreensão para acelerar sua habilidade de conectar-se com alguém e encontrar afinidades. A partir daí, poderá deslizar rapidamente para a intimidade por meio da autoexposição, compartilhando o tipo de informação confidencial que cria laços entre as pessoas. Ensinarei você a gerenciar o tempo, o risco e a agitação em tudo isso, para que possa avançar da forma mais efetiva e natural possível. Exercício 1. Quem é você? Como você é? Dedique alguns minutos para refletir sobre as seguintes perguntas sobre como você se vê, como acredita que os demais a veem e quais qualidades considera importantes nos demais. 1. Quais são as 5 palavras que você utilizaria para se descrever? 2. Quais são as 5 palavras que você acha que as outras pessoas usariam para descrever? 3. As palavras são similares? Se não, por que você acha que há uma diferença? 4. Com exceção de comentários sobre sua aparência, qual foi o melhor elogio que alguém poderia fazer a você? 5. Em sua opinião, quais são as 3 qualidades mais importantes em um amigo? Em um parceiro de negócios? Em companheiro de uma relação amorosa? Capítulo 2. Quem completará você? Imagine que você terá de passar o resto de sua vida em um barco a remo. É um barco grande, portanto é necessário que 2 pessoas remem para que ele continue se movimentando. Você e o outro remador devem decidir qual direção seguir. Devem remar com o mesmo ritmo e a mesma velocidade e se contentar em ficar cada um do seu lado do barco. Caso contrário, andarão em círculos até enlouquecerem. Diante de tudo isso, Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.